Fala galera, tô na área e estamos começando mais um episódio daquele podcast que conta a história de brasileiros que estão aqui no Reino Unido e já estão atuando na sua área. E hoje eu tô com uma convidada muito especial que você pode já ter conhecido, ela já apareceu no canal, mas hoje a gente vai conhecer a história dela, o que ela tá fazendo, como ela tá ajudando muito brasileiro e outras nacionalidades aqui no Reino Unido. Estou aqui com a Karina. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Karina. Obrigada, Felipe, por me convidar. É um prazer estar aqui. É um prazer todo. O que você faz? Conta pro pessoal aí. Eu faço um pouquinho de tudo dentro da área do direito, né? Eu sou mediadora, sou advogada formada aqui, sou paralegal também. Então, dentro do direito, eu trabalho com multas de trânsito, direito trabalhista, imigração, família, violência doméstica. Então, Ou engloba seja, bastante coisa. Só não faço criminal. Não faz porque você não gosta? Não gosto muito O criminal é mais complexo mesmo, né? É mais Bem complexo. Então é uma advogada que está aí para poder auxiliar em vários quesitos, né? E eu gosto porque você tem esse approach mais 360, sendo que alguns advogados eles focam muito mais na imigração, só você faz outras coisas e ajudou muita gente aqui no Reino Unido. E hoje eu quero conhecer um pouco da sua história. Como que você fez? Quanto tempo você está aqui? Eu cheguei em 98. 98, ou seja, tá aí já uns 26 anos. Isso, 98. 26 anos. E veio pra cá fazer o quê? Na verdade, o meu avô, pai da minha mãe, era piloto. E eu cresci com o sonho de ser piloto. Então, eu fiz um curso de comissário de bordo e... porque na época era a antiga Varig. Sim. E a Varig, ela tinha uma promoção que quem era comissário de bordo poderia fazer as horas de voo para se tornar piloto por menos de 50% do valor. Então, eu passei na Varig para ser comissária de bordo, porque eu queria fazer essas horas de voo para virar piloto comercial. E aí, nisso, eu tinha decidido, né, vir para a Inglaterra passar um mês, porque eu sempre estudei inglês, mas pensei assim, vou dar uma calibrada no inglês, né? Então, vou para a Inglaterra. E eu lembro até um dia, Tava eu e o papai, que o papai sempre correu maratona e tal, a gente estava correndo numa avenida, e a gente sentou na rua e eu perguntei para ele, pai, tu acha que eu compro um carro já para levar para Congonhas, porque eu tinha que me mudar para São Paulo, né, que eu sou de Porto Alegre, que eu ia começar na Varig, ou eu pego esse dinheiro e invisto numa viagem fora antes de começar? Aí ele falou, não, pega o dinheiro que tu tem e vai para fora. E foi o que eu fiz. E aí eu fui para Londres, estudei ali um mês, mas eu já falava, graças a Deus, meus pais sempre me deram, então desde pequena eu já falava inglês. E aí eu me apaixonei por Londres no segundo dia que eu tava, falei, não vou mais embora, não. No segundo dia você já falou, não vou, Não gostei vou. daqui. Depois que eu vi o Big Ben, eu falei, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. E aí eu fui andando e tudo lindo, maravilhoso. E aquelas cenas de filme, o frio, eu gostei de tudo. E aí eu cheguei até a aprontar para os meus pais, porque eu lembro que naquela época não existia nem internet. Então era um cartão telefônico que você comprava para ligar, era caríssimo. E eu fiquei algumas semanas sem ligar para os meus pais. Eu lembro, minha mãe até ligou para consulado atrás de mim, desesperada e tal. E aí, um dia que eu falei com ela, eu não vou voltar. E ela brava comigo, você vai voltar sim. Falei, não vou. Vai ficar fazendo o quê? Falei, arrumei emprego no Burger King, vou fritar hambúrguer. Não vai mesmo, não te criei para isso. Mas fiquei. Trabalhei 6 meses no caixa do Burger King. E depois eu fui para uma escola, que eu era secretária do diretor. E ali começou a trajetória do direito, porque ali eu tinha muitos estudantes que vinham me pedir ajuda para preencher o formulário para pedir o visto estudante. Então você entrou no direito aqui mesmo, não tinha estudado no Brasil nada. Não, aí eu fui estudar direito. Caramba,
E você estudou aqui, fez assim, é igual A Faculdade de UCL. Direito. Uhum, E o Reverse Ciel, College of nossa, London. uma baita universidade, hein? Parabéns. Maravilhosa, Uma das obrigada. melhores do mundo. É, Muito bacana, parabéns. E aí você estudou, como é que chama o curso? É Law? é LLB. LLB, é isso mesmo, é um nome meio É Law latim, né? Bachelor, É, isso aí. é latim. É. Que legal. E aí você se formou aqui como advogado. Primeiro eu fiz um curso que tinha específico na City University, que era Immigration Law, que era um curso de 2 anos, hoje em dia acho que nem existe mais. E depois eu fui para a UCL, né? Mas aí não parei, agora estou fazendo um mestrado também. Eu também fiz um curso bem extenso de mediação, né? Que a mediação ela é pioneira nos Estados Unidos. O que é mediação, que eu não sei? A mediação hoje em dia já está virando obrigatória. Então é aquela coisa, quando tem uma disputa, por exemplo, guarda compartilhada, até mesmo um divórcio, qualquer disputa em corte, você vai primeiro para o mediador. O mediador, ele não é tipo advogado do diabo, ele é apenas uma pessoa que está mediando ambas as partes, ele não pega o lado de ninguém e tenta que aquelas pessoas que estão em disputa, em discussão, cheguem ao denominador comum. Em vez de a gente ir pro tribunal, brigar, Exato. deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, ó. Eu não tô nem do seu lado, nem do lado dele. O que a gente pode organizar? Eu acho que o justo seria isso. O que vocês acham? Ah, não sei o quê. Aí vai pra corte, se não der certo. Exatamente. Que legal, bem interessante isso. Então, isso começou nos Estados Unidos. No Brasil já tem muito. Tem pessoas que se qualificam só como mediadores. E aqui agora tá um impasse bem grande, porque agora tudo que você vai fazer em qualquer corte, small claims, com dinheiro ou o que for, eles estão pedindo que você antes procure a mediação. Entendi. Né? Para evitar gastos, né? Porque, bem ou mal, uma corte é um gasto bem alto. Com certeza. Né? E você entrou lá nessa escola e começou a preencher os formulários dos alunos, isso já foi te dando por direito, depois entrou na universidade. E aí, durante essa universidade, você já conseguiu algum trabalho relacionado a isso? Ou você falou, não, agora eu vou só estudar, vou me qualificar para depois poder trabalhar na área? Não, na verdade, eu montei uma empresa, na época, de intercâmbio e acomodação com meu ex-marido. E aí, dessa empresa, depois eu me qualifiquei pelo OSC, né, como Immigration Lawyer. E aí, eu fui para esse lado. Mas não foi trabalhando para ninguém, foi na cara e na coragem mesmo, seguindo desde o início sozinha. Então, você aí, os seus empregos aí de carteira assinada foi Burger King e a escola. Depois já começou a empreender, basicamente. Exatamente. E você falou que você chegou em Londres e no seu segundo dia você se apaixonou pela cidade. Acho que na época não devia nem ter a London Eye, que a London Eye é dos anos 2000, né? Devia estar construindo um projeto. E seu primeiro emprego foi no Burger King. Foi. O que passava na sua cabeça naquela época? Porque você estava pensando em mudar para São Paulo, ser piloto, e do nada você tá fritando hambúrguer. O que passava na sua cabeça? Você estava feliz com o momento, sabia que era temporária? Eu achava um perrengue? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, eu briguei com o papai e com a mamãe, porque eu ia para o supermercado e eu achava lindo ser caixa de supermercado, era meu sonho. E eu brigava com eles que eu queria ser e eles não deixavam. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui pro Burger King, eu achava lindo estar lá fazendo hambúrguer. Ah, que máximo. Eu adorava. E Aí, como eu falava demais, né, como uma boa geminiana, logo o meu gerente falou, não, você vai ficar no caixa. Vai pro caixa. Então, eu fiquei 2 semanas na cozinha. E depois foi pro caixa. Depois fiquei 6 meses no caixa. Que legal. Era o quê? No centro de Londres? Era na Tottenham Court Road. Ai, que massa, que legal. Foi lá. Chegou a cair no Burger King. E aí eu estudava numa escola, que era bem grande na época, Evendine. E essa escola tinha ali em torno de 10 recepcionistas. Caramba, bem grande. Eram 5 prédios, era uma escola enorme. E ali, um dia eu vi que eles estavam precisando de mais uma. Eu entreguei currículo e tal, e fiz a entrevista. E aí, tipo, o dono da escola, a gente meio que se apaixonou um pelo outro, assim. Um amor, ele. E aí ele me contratou e lá eu fiquei trabalhando até eles fecharem, né? Que foi em
2013, eu acho. Caraca, então você ficou assim de 99, 8. 98 até 2013. Três. 3. Três Ah, nessa bom. escola, Até 2013 nessa escola. E aí depois você já começou a trabalhar independente Sim. como Immigration Advisor, digamos assim. Isso. Nossa, que legal. E uma pergunta antes de eu começar a entrar mais na parte da sua carreira e começar a fazer umas perguntas. Eu quero entender os casos, porque você lida com muito problema que tem muita gente que está assistindo e pode estar passando. Exato. Mas, se a gente puder ajudar, né? claro, por que não? Quais são as maiores diferenças que você acha que você nota em Londres de 1998 e Londres de 2024? O que você acha que mudou? Primeiro, a arquitetura, né? Nossa, na época que eu cheguei aqui não existia Canary Wharf. E eu lembro que tinha uma petição e que o príncipe Charles, agora o rei, ele era contra construir Canary Wharf. Ele não queria que alterasse Londres, né? Então, a arquitetura. A segunda coisa, naquela época, quando eu vim, era muito raro ver brasileiro. Agora a gente tem uma comunidade enorme. Com certeza. Né? Então, acho que são essas coisas, assim, tá muito mais cosmopolita, muito mais, cada vez mais, né? Centenas de nacionalidades, né? É difícil achar o britânico aqui. Se você vai lá pro centro de Londres, você vai ter que pescar muito para poder achar um britânico. Exato. Eu moro em Greenwich e tem um bairro do lado, um condado, que é Welling. E lá é interessante, que aí você vai nos restaurantes, no Tesco, onde for, você não vê um estrangeiro, né? Você vê o povo inglês mesmo. Mas eu acho que as mudanças são essas mesmo. É, né? Com certeza a arquitetura foi algo que mudou, porque Canary Wharf é um centro comercial com prédios assim totalmente novos, né? Pra se perder lá dentro. Com certeza. Pô, que legal. E aí você fez esse curso aí se formou como advogada e eu quero entender uma coisa. A universidade aqui que você se forma como advogada, você aprende as mesmas coisas que uma universidade no Brasil se aprende? Porque, pelo que eu saiba, né, você se forma como advogado no Brasil, meio que você pode fazer tudo, e aí cada pessoa escolhe. Aqui é assim também, ou você já tem que meio que escolher o que você vai fazer, ou você sai... Não, Porque eu não sei a diferença de um solicitor para um barrister, eu não sei a diferença. Solicitor é o que eu vou fazer a prova para ser agora. Entendi. Né? Mas o que acontece? Antigamente era mais pomposidade, né? Tinha muito essa diferença do solicitor e do barrister. O barrister, ele call the bar, ou seja, ele faz a prova que é o barrister examination. O solicitor fazia o LPC e hoje em dia é o SQE, que é Solicitor's Qualification Exam. Então, basicamente, o barrister é o que representa na corte, com uma peruca diferente, e o solicitor é o que escreve para o barrister representar. Só que hoje em dia já acabou muito esse poder. O solicitor pode fazer isso também. Ah, mas aí você sai como advogado, você não sai nem como solicitor nem como barrister. Não, você tem que prestar o exame. Para escolher qual dos dois. É como se fosse uma OAB, digamos assim. Isso. Você se formou no curso de Direito, mas aí agora você vai ter que fazer a prova. Só que em vez de ser a OAB, que é uma só, você tem algumas outras opções, coisas. Que é a do barrister, que é o bar, e tem a SQE, que é Solicitor's Qualification Exam, que é o do solicitor. Entendi. Então você escolhe. E aí, e se você não fizer nenhuma das provas, você ainda assim pode atuar em algumas áreas? Você pode atuar, que muita gente não sabe, para quem está escutando a gente, meninos aí que são formados em Direito, ou até que são formados no Brasil, porque eu acredito que não existe concorrência, existe, né, vamos ajudar um ao outro. Sim. Então, faz um curso de conversão, né, que leva 2 anos para você converter sua faculdade que você estudou de Direito fora para cá. E depois, enquanto você não está podendo atuar como solicitor ou como barrister, você pode se qualificar como paralegal. E o paralegal pode fazer várias coisas. O que ele não tem direito é o direito, por exemplo, de audiência, de dirigir a palavra para o juiz. Só que até isso já mudou muito hoje em dia. Porque você vai chegar numa corte, o que a gente chama de Mackenzie Friend, que é uma pessoa que tem um background dentro do direito, e que está lá para auxiliar aquela pessoa que está indo à corte, que teoricamente não pode dirigir a palavra para o juiz. Mas hoje em dia o próprio juiz já pergunta para o Mackenzie Friend. Que loucura. Então, assim, o que eu queria dizer para o pessoal é não se abstenha, faça
Faça, tem como. Você não precisa desistir, né? É uma carreira que a gente gosta, é uma carreira bonita. E tem várias formas que você pode estar atuando na sua área antes de virar barista ou antes de virar solista. O topo, digamos assim, é barrister e solista, mas embaixo tem um monte de outra coisa que você pode fazer. Exato. E para você virar barrister ou solicitor, você tem que passar numa prova específica. Isso. E tem que ter sido formado em direito, por exemplo, ou Não. não? Não, ou seja, se eu quiser virar solicitor hoje, se Você vai eu fazer passar o na curso prova, de direito, aí eu tenho que fazer o curso de tem que direito. Então tem que ter sido formado em Sim. direito. Sim. Então, e quem se formou fora daqui, pode também ou não? Aí tem que fazer um curso de conversão. Ah, Esse curso geralmente é 1 ano e meio full time, sim, 2 anos part time. entendi. E aí, uma vez que fez o curso, tem que fazer a prova também. Mas Entendi. a vantagem aí pro pessoal de novo, pros brasileiros, que são formados em direito no Brasil, é que o Solicitors Qualification Exam tem a prova 1 e a 2. A 1 são perguntas objetivas, 380 perguntas, e você escolhe a melhor resposta. A segunda etapa é uma prova oral. Eles te dão um caso ali e você tem que estar defendendo aquele caso ali em torno de 1h30. Mas aqueles que são formados no Brasil e que passaram na OAB do Brasil, eles são isentos de prestar a segunda prova. Ou seja, só faz a Só múltipla faz a escolha. primeira. Exatamente. E aí vira solicitor. Fica a dica aí pro pessoal. Exato. Óbvio, tem que fazer o curso de atualização que você falou, né? Que é 1 ano e meio. É uma conversão. E é como esse curso? Tem que ir presencial, online? Como é Tem online e tem presencial. A Nossa, própria Open University tem. que legal. Uhum. Então, ou seja, o cara hoje, advogado, podia estar fazendo esse curso e fazer a prova e virar um solista. Exato. Daqui a 2 anos, está atuando basicamente como ele fazia no Brasil. Tranquilamente. Muito interessante. Tranquilamente. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe disso. Se você que é advogado, ó, pega essa dica. É. Às vezes você tá vacilando, patinando num trabalho que você não gosta, sendo que você podia estar investindo um pouquinho do seu tempo em outra área, fazer como a Karina aí. Né? A Karina se formou aqui no caso, mas vai fazer a prova como solicitor e podia estar assim, ó, fazendo um monte de coisa bacana, né? Sim, dá para fazer várias coisas, né? Várias coisas. E aí nesse seu longo período aí, empreendendo na sua empresa, você atendeu majoritariamente brasileiros ou não? Você atende todas as Vamos nacionalidades? dizer que 60% é brasileiro. 60%. É. 60% brasileiro. Eu acabo tendo uma comunidade muito grande sul-americana, Sim, mas também tem bastante clientes da Nigéria, da Índia. entendi. É os amigos que a gente faz ao longo dos anos, que vai o que Dica indique, única, exato. assim. E é porque você trabalha com coisas muito delicadas. A gente vai falar alguns tópicos aqui. Exato. Então, assim, a indicação é algo que realmente faz a diferença, né? É. Realmente faz a diferença. Você... Hoje, assim, qual que é o seu carro-chefe? Você fala assim, ó, esse aqui é o que eu sou melhor, é o que eu faço de melhor, é o que eu gosto de fazer, é o que eu... Qual que é o teu carro-chefe? A gente vai falar de várias coisas, mas vou começar pelo... Onde você seria... assim, tô em casa, aqui eu domino essa situação. Carro-chefe seria, sem dúvida, direito de imigração. Direito de imigração, Tá? visto, cidadania, Tudo. visto de família, legal. Tudo. E depois direito de família. Direito de Eu família. adoro. Direito de família é daquele vídeo que a gente falou que que o pessoal perde a guarda da criança, é isso ou não? Isso, guarda, reconhecimento de paternidade, várias coisas, né? O próprio divórcio, a divisão dos bens. Porque tem uma coisa que eu descobri, porque eu saí do Brasil nova, né? Então, eu fui descobrindo com um grupo que eu tenho de amigas aqui, que são todas advogadas internacionais brasileiras formadas no Brasil. A gente tem um grupo enorme. Que legal. Então, uma ajuda a outra, é muito legal. E elas falaram que quando você faz um divórcio no Brasil, entra tudo. A guarda compartilhada, os bens. Aqui é tudo separado. O divórcio é uma coisa, a guarda é outra, e os bens é uma financial order, é outra coisa totalmente diferente. Então tem que ter especialistas para fazer Exato. cada coisa. Exatamente. Eu achei muito estranho, porque me casei há pouco tempo, e aí quando você se casa lá, preenchi um monte de papel, fui no bórum e tal, e não tem esse negócio de escolher. Duas coisas que eu achei, assim, totalmente inesperadas. Primeiro, que não tem essa comunhão parcial de bem, total de bem, não perguntaram nada disso. Não perguntaram nada. Muito o pacto pré-nupcial.
Entendi. né? Muito isso. Eu também não tive isso aí, não. Ou seja... É. Mas aqui eu sei que é pra sempre, então tô tranquilo. Ai, que bom. Segunda coisa que eu achei interessante é que a gente não tem como mudar o nome, né? Eu achei que a pessoa mudava o nome se quisesse. Ela falou, não, quando você for tirar o... Eu falei Não, que você muda o nome, só que é muito simples. É Eu isso. mesma mudei meu nome. Na certidão não vai estar um nome. Sim, Então, por exemplo, eu casei com o meu nome de solteira sim. e depois você só liga para os órgãos, para o banco, para a carteira de motorista e diz, acrescenta o sobrenome do meu marido. E se quiser tirar os outros? Pode tirar também. Pode? Aí você pode fazer um deed pool. O que é isso? O deed pool é um registro que você faz, né? Porque o que acontece? Na Inglaterra você tem direito de ter o nome que quiser, Sim. né? Eu tenho um amigo pessoal que é médico, ele tinha um nome muito feio e ele resolveu trocar pro nome, ele botou um nome e colocou inclusive o sobrenome da rainha. Você é amiga do Josie Clayson também? Tô brincando. Mais ou menos isso. E aí ele colocou um nome novo com o sobrenome da rainha? Exato. Que Então loucura. você faz esse deed pool online, você registra que quer trocar o nome, paga a taxa, eu acho que é 80 libras, e aí você vai trocar o nome. E aí depois em tudo... Aí depende. Por exemplo, a gente que é brasileiro, né? Que tem a cidadania brasileira. No caso desse meu amigo, ele queria que todos os documentos dele fossem o nome que ele colocou. Sim. Então, ele teve que abrir mão da cidadania brasileira dele por 8 meses, para depois pedir de volta para o presidente. Tá, porque ele mudou o primeiro nome, Aí a certidão de nascimento dele veio com a verbação dizendo que uma vez ele se chamou fulano de tal e que agora ele se chamava fulano de tal. Aí ele refez o passaporte, entendeu? Mas o inglês em si você troca na hora. Então quer dizer que no Reino Unido você pode ter o nome que você quiser. Que você quiser. Nome e sobrenome. Sim. Caramba, velho. Eu vou botar o da Silva, dá pra dar um upgrade aí, né? Dá para dar um upgrade, com certeza. Dá pra dar um upgrade. Com Felipe certeza. Smith. Mas aí é um da Silva inglês. Smith. Mas é inglês. Mas, pô, que interessante. Então, eu achei... Porque eu imaginava que na hora que você vai casar ia trocar o nome ali. Não falou nada. Depois você se vira, preenche esse formulário, aí troca. E aí nos órgãos você vai trocando normalmente. Você só faz uma ligação e troca. Que legal. Muito interessante. Muito prático, né? Muito prático. Então aí você que trabalha com caso de família, direito de família, a gente falou muito no vídeo, mas eu acho interessante falar de novo aqui que o pessoal não sabe que no Reino Unido, quem é dono das crianças, quem manda nas crianças é o governo, não é? É o Estado, É o Estado. Explica mais um pouco sobre isso, que eu quero entender, quero falar com você mais sobre esse assunto. É o que a gente fala. Teoricamente, o governo, ele vai te dar todo o apoio à criança, né? À sua criança. Porém, ele quer que você siga a regra e a cultura dele, né? Então, que nem eu já falei uma vez, eles dão, inclusive, aquela mesadinha, que é o Child Benefit, Sim. né? Para dar o apoio até os 18 anos da criança. As escolas tendem a ser boas, né? A escola pública e etc. Porém, você tem que estar de acordo com as regras deles. Então, por exemplo, se você tem... Eles sugerem, tudo tem sugestões educadas. Sugestões. Então, a sugestão número 1 é seus filhos devem ir para a cama às 8h30 da noite. Porque eles estudam das 9 às 3h30. Tem uma lista de sugestões, assim, sugestão Existem número... várias sugestões, Sim. São sugestões amigáveis. Amigáveis, que se você não cumprir, você perde a guarda da criança. Eles não vão saber, mas o que acontece? Eu já vi casos que a criança chegava na escola e dormia na classe. E aí foram investigar. E aí o pai e a mãe deixavam jogar videogame até as 11 da noite. E aí o pai e a mãe vão ter que responder por isso, porque está errado. Porque a criança tem que dormir às 8h30. Né? É a sugestão para a criança aprender melhor, para a criança não ficar cansada. Então, aí é que entra a questão que a criança é do Estado. Que loucura, cara. Ou seja, tem uma sugestão... Você tem todo um apoio, né? A gente fez um vídeo esses dias, a gente falando sobre a questão da guarda das crianças, né? Eu e você. E eu tive muita ligação, muita procura. Mas as pessoas entendem, principalmente brasileiros,
que antes de tomarem a criança de um pai e de uma mãe, eles vão tentar de tudo para educar esses pais a fazer parte da cultura, né? Que nem quando eu comentei também outro exemplo, que é muito grave. Isso é considerado uma violência doméstica. É quando o pai e a mãe não aprendem inglês e é uma forma de coerção. Eles usam a criança para pagar uma conta de gás, luz no telefone, ir no banco traduzir. E isso é uma coerção, isso é uma violência à criança. Isso não pode acontecer. Caraca, velho. Então, assim, o que vai acontecer? Vão tomar a criança de você? Não, eles vão tentar o quê? Olha, a gente está te dando essa escola aqui, vai estudar. Tu tem 2 anos para aprender a falar inglês para não fazer mais isso com o seu filho. Então, eles vão te dar todo o suporte necessário, né? Que nem quando tem muita briga de família, pai e a mãe se separaram, tá aquela briga com a guarda das crianças. De novo, eles vão tentar dar alguns cursos para os pais entenderem, cursos de como se relacionar como pais, amigavelmente, curso de como não cometer alienação parental. Eles tentam o máximo ajudar. Quando chega ao ponto que é tomado, é porque realmente a pessoa não respeitou as regras. Chegou no caso extremo, né? Exato. A pessoa... Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes na barreira linguística a pessoa não sabe o que está acontecendo, aí tenta e não dá, e quando vê... Porque eu sei, você me contou alguns casos, e eu tenho pessoas que eu conheço, né? Não sou próximo, que eu acompanhei e vi que perderam a criança, foi pro... Eu não sei o que eles fizeram, tá? Porque não são tão foster próximos. house. Mas as crianças foram para um orfanato, algo do tipo. Foster house, E aí a mãe não podia nem ter contato com as crianças e o pai podia uma vez por semana e teve que fazer um monte de coisa para eles poderem voltar para casa, entendeu? Sim. Então, assim, surreal, né? É. No Brasil, acho que não tem nada parecido, né? Bem largado lá, né? Eu não sei como funciona essa questão do Brasil. Eu sei que a última vez que eu estive no Brasil, eu vi que muitas coisas estavam atuais. Por exemplo, eu estava num processo de adoção e eu vi que o Brasil está bem similar aqui na questão, porque aqui eles te dão muitos cursos para adotar. E o Brasil está fazendo isso. Então, acho que o Brasil está Tá avançado, né? fazendo fácil? muito curso. É fácil adotar uma criança no Reino Unido? Leva de 1 a 2 anos, né? Você tem que Mas fazer demora mais do que a gravidez. Exato. Você tem que fazer vários cursos, você tem que ler vários livros, você tem que ouvir vários podcasts, você tem que fazer pelo menos 1 ano de trabalho voluntário com crianças. São todos pré-requisitos obrigatórios? Obrigatórios. 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 Eu ajudava crianças com dificuldade numa escola primária a ler. Então, eu tinha 4, 5 alunos, 2 vezes por semana eu tinha que ir lá e ajudar eles a aprender a ler. Entendi. Eles teriam que fazer trabalhos similares a esse, por exemplo. Isso. Pra poder... Então, assim, a pessoa quer adotar uma criança, o que ela faz? Ela vai no borough, vai no cônsul? Vai no teu cônsul local. Tem várias caridades também, né? Sim. Mas geralmente no teu cônsul local. Aí você vai no cônsul local, preenche uma ficha. É uma ficha extensa, 30 páginas. Pergunta tudo da tua vida. Tem que ter ou não? Não, de forma alguma. E uma vez que você adotar, você também ganha, tipo, licença maternidade e paternidade. E é de governo graça paga. pra adotar uma criança? Ou tem que... É? É, Então, adotar uma criança no Reino Unido é de graça? é de graça. Oh, caramba, porque por algum motivo eu pensava que tinha que... Eu Não. sei que é estranho pensar que você está comprando a criança, né? Mas eu achei que tinha um custo extenso, as pessoas iam ver se Não. você tem uma renda Os alta cursos e são tal. gratuitos. Não. O que eles analisam é um ato do parlamento, que é o Children's Act 1989, né, de 1989, que é o best interest da criança. Sim. Então, vai ver se você vai checar seu histórico médico, para ver se você é meio doido ou algo assim. Vai pedir referência de pelo menos umas 15 pessoas, né? Vai checar também como você é no seu trabalho, vai checar suas finanças para ver se você não é uma pessoa endividada que não vai ter condições de sustentar essa criança. Tem algumas exigências, tem que ter um quarto para essa criança adotada. Entendi. Né? Mesmo que seja um bebê, porque são crianças com trauma, que precisam ter o espaço delas. Então,
É toda uma regra, mas é muito organizado. E aí a pessoa pode adotar uma criança de qualquer idade, desde o bebê, Sim. ou ir na foster house e pegar uma criança já Tu pouco não mais é velha. assim, tu primeiro faz todos os cursos, tu passa de um estágio, são 2 estágios, estágio 1 estágio 2. Quando chega o estágio 3, é quando a tua assistente social já vai, de acordo com o que tu pediu, ver se tem alguma criança para linkar contigo. Entendeu? Porque você pode ser sincera, eu queria uma criança parecida comigo, né? Entendi. Nunca tive filha, eu queria. Faz sentido isso, né? Às vezes não é bem interessante isso. Então você pode ter uma certa exigência, né? Pode. Então, E aí ela vem, eu tenho 2 crianças para te mostrar. Daí te apresenta na foster house. Aí se acha que linkou, daí no outro dia vai num parque. Aí fica umas 3 semanas, 2, 3 vezes por semana encontra no parque com a criança, dá oi, a criança tá com a mãe da foster house. Até que vai passar 1 mês e meio, aí vai dormir um dia na tua casa. Aí vê como a criança reagiu, aí a assistente social fica vindo 1 mês, aí a criança se adaptou a você, aí eles te dão todo o apoio, se precisar psicológico, etc., por mais 2 anos. É muito organizado. que legal, meu. E o outro lado da moeda agora? E se tem um casal que teve um filho e os caras falam, meu, não queremos, não damos conta. Como é que faz? Ele consegue mandar para foster house Ele propositalmente? entrega para o governo, Ele para a entrega e fala, prefeitura local. galera, fizemos assim E aqui. muitas meninas, quando eu fiz os cursos, né, de adoção, a maioria Você fez todos os cursos de adoção? fiz. Legal. Eu só tive que dar uma parada agora por um problema de saúde, eles pediram para esperar. Ah, entendi. Tem isso também. Eles Então checam a tua vida você está no inteira. processo ou é para aprender? Desculpa perguntar. Mas se você não quiser, não precisa falar também. Oi? Você está no processo de querer adotar alguém ou você está aprendendo? Você está no processo, que legal. Só que eu tive que dar uma parada, porque eu tô com um problema de saúde, eles Sim. esperam o resultado para ir eu prosseguir. Sim, justo. Né? Vai dar tudo certo. Mas tem muitas estatísticas que eles provaram no curso, são meninas de 15, 16 anos que engravidam, e geralmente os pais estão no benefício, a família sem condições, e elas não querem a criança, então elas doam. Elas doam e voltam para a escola. Caramba. E assim, É a estatística mais alta. Nossa. Complicado, velho. Então, você falou que o seu carro-chefe é imigração, falou de família, falou adoção. O que mais que entra aí nessa parte de família? Divórcio, Violência doméstica. violência doméstica. As pessoas não entendem, às vezes, que é violência doméstica. Quantos clientes eu tenho que chegam assim, mas não me bateu, doutora. E não entende que a violência doméstica, ela é financeira. Se, por exemplo, tem um casal que o marido trabalha, fica dando desculpa para não deixar a mulher trabalhar. Então, ela está sofrendo violência financeira, né? Porque ela não tem o dinheiro dela. Tem violência psicológica, né? Tem a violência física. Nossa. Então, as pessoas não reconhecem, né? Principalmente o brasileiro, ele vem com uma cultura que ele acha que é só o bater que caracteriza. Exatamente. Eu tive uma cliente que ela estava sofrendo há 2 anos, casada, com o marido inglês, ela brasileira, que o marido, toda vez que ela ia fazer uma refeição com ele falava para ela assim, para de comer que tu vai engordar e eu não te quero mais. E ela chegou no meu escritório chorando demais, ela estava numa depressão, assim. Ela estava muito mal, ela não aguentava mais essa violência emocional. Eu falei para ela, não, mas tem solução, você não precisa ficar casada com ele. A gente só precisa demonstrar para o home office que isso aconteceu. Então, ela procurou uma charity de violência doméstica no bairro dela, eles deram todo o suporte. E desse suporte, eles escreveram uma carta e, com isso, ela ganhou o visto de permanência dela. Que loucura. E pôde se separar e tá fazendo terapia e tá bem, graças a Deus. Que bom. Agora, eu vou falar uma, você que tá aí, presta atenção. Essa aqui é verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não vou aprofundar muito não, porque isso aqui é polêmico. Presta atenção. Se namorado ou namorado fica mexendo no seu celular, isso aí... É a violência doméstica horrorosa. Entendi. É controle, coerção, é muito sério. Muito sério? É muito sério.
Você tem pode gente ir na aí. polícia e dizer, olha, meu marido, meu namorado mexeu no meu celular. Descobriu minha senha, mexeu no meu celular. Você pode fazer queixa. Pode fazer queixa? Pode. Ó, soltei uma bomba aí, ó. Você já sabe, você se vira. Agora, se você tá deixando, é porque você deixou. Porque senão você sabe o que você pode fazer. Mas é Exatamente. engraçado, né? Porque realmente, sei lá, pode ser algo que prejudica a pessoa, né? É sério mesmo isso, né? É. Tem muita questão cultural também. A gente Sim, vê que o sul-americano tende a ser mais inseguro, mais ciumento, né? sim, sim. Eu tenho amigos alemães que isso não existe, Não existe, né? né? Pode saber a senha, nunca nem encostou num celular, não quer saber. São casados, viajam com amigo, com amiga, né? Uma relação. Mas tem casais que, né? Então depende muito. Só que a gente tem que ver a questão da violência doméstica, né? Eu acho Então que isso é violência. eu acho que esse aí é o funil do advogado, né? Porque aí vê o celular, aí encontra a traição, aí tem que fazer. Aí já é violência doméstica. Aí tem que fazer o divórcio, aí um outro produto. Aí depois que faz o divórcio, é a guarda do filho, é outro produto. Aí Depois depois a perde o divisão dos filho, assetos. divisão dos acessos, tem que fazer outro, aí ele vai ficar sem, não tem marido, tem que adotar, aí é outro. Então é toda uma esteira de produto aí que um vai Exatamente. seguindo É do um outro. leque, É né? um leque. É um leque Várias que se opções. abre, com E certeza. agora outro tópico polêmico aqui que eu achei bem interessante, né? Vou conectar dois assuntos. Primeiro, falando das crianças e dos filhos, essa parada, voltando mais um pouquinho que o você não é dono, etc. Dá uma palmadinha na criança. Só uma pra dar uma ensinada. Olha, o que eu posso te dizer? Eu tenho quase 50 anos de idade, eu apanhei muito, né? Mas isso era a nossa época. Eu apanhei bastante. Só que não pode. Não pode. Não pode. Não pode. E assim, a gente tenta ajudar e proteger o nosso povo, né? Nossos brasileiros. Mas eu já tive, às vezes, a inocência mesmo, né? É a questão cultural que a gente está falando. Eu já tive cliente que me ligou, mas doutora, eu só puxei a orelha do meu filho. E o filho contou no colégio. E dali já foi para uma foster house. Direto. Direto. E aí Se vai bater, julgamento, e pum. vai corte, vai curso. Entendeu? Esse Então, aí não assim, é tem o tempo, não. inocência, né? E o que eu posso te falar? Errar é humano. A minha melhor amiga, ela tem 2 filhos. A mais velha dela é até minha afilhada. E ela fala pra mim, amiga, o que eu faço? Tu é advogada, eu não aguento mais, eu tô com vontade de bater neles. O que eu faço, amiga? Eu não tô aguentando. Falei, sai pra fora, toma água, né? Põe de castigo, faz qualquer coisa, mas não bate. Por favor, não bate. Porque assim, bateu numa criança é tiro e queda. É Vai muito perder sério. a guarda. Não vá perder, eles dão uma chance. Eles dão curso para educar, dão curso mostrando que a criança se traumatiza e etc. Na nossa época não tinha isso, eu apanhava horrores, estou aqui, entendeu? Sim. Mas, sim, então eles dão vários cursos, tentam auxiliar. Eles vão tirar a criança do pai e da mãe em realmente último estágio. Entendi. Por exemplo, eu tive uma ligação, só para você ter um exemplo. A moça me ligou chorando, que tomaram o bebê dela, com 5 dias de nascença. Ela, não sou drogada, eu não tenho problemas, eu cuido da minha criança, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui fazer uma consulta e conversar com ela. E eu falei, tem certeza que não tem problema nenhum? Alguma coisa para ter te tomado com 5 dias? Fez algo errado. Não fiz nada de errado, tudo normal. Quando eu fui ler os laudos, o report, né, o relatório da assistente social, durante a gravidez toda dela, eles faziam exames e ela estava sempre com um nível muito elevado de álcool. Entende? Então, assim... Ela não nasceu, sabia, mas os caras estavam aqui, 5 ó. dias a criança tem uma síndrome que chama. Quando a mãe toma muito álcool, acontece uma síndrome na criança, que a criança fica meio dependente do álcool, o recém-nascido. Então, essa criança teve que ficar 5 dias no hospital. E depois disso, eles tomaram dela. Ela nem sabia, mas eles já tinham planejado isso E ela aí está já. há 5 anos batalhando para recuperar
essa criança. Nossa, a criança nem Só sabe, que aí né? você vê os outros repórteres, ela disse, pode me ajudar? Eu poderia. Só que é você que tem que se ajudar, porque os repórteres da assistente social estão claros. Eles continuam fazendo exames e você continua bebendo a mesma quantidade. Então, não é seguro para essa criança. Não tem como lhe ajudar. Exatamente, né? Né? E eles providenciam o psicólogo, eles providenciam o psiquiatra, eles tentam. Mas a pessoa tem que se ajudar também. Com certeza. Então, é em último caso. Em último caso, eles sempre vão preferir deixar com os pais. Sim. Mas espada de São Jorge não, cabo da TV não pode, Mangueira. cabo de vassoura, mangueira, isso aí é tudo chinelo, havaiana de pau, esses negócios, tudo Nada. zero. Antena de rádio. Essa é boa também. Essa é boa também. Tábua de bater bife, essa dói. O rolo de macarrão também. Uhum. Vocês não estão ligados. Hoje não pode. Não pode Não mais. Não pode. Complicado. E é interessante, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que argumentam que bater nos filhos faz sentido. Uhum. Eu não sei dizer, eu não tenho filho, eu não sei dizer. Mas ele fala que um grande exemplo que um amigo me deu, que ele falou é o seguinte: o filho dele não andava junto dele, dando a mão, e ficava andando na rua, atravessando a rua, e ele para. E aí ele pegou e falou que ele deu uma palmada na cabeça do filho, assim, um tapa, porque ele falou, eu tô fazendo isso para ele se assustar, para ele não fazer, porque se ele continuar fazendo, ele pode passar na rua e pode um carro acertar. Então eu acho que é melhor eu traumatizar ele assim, ele ficar com medo de entrar na rua, do que ele morrer, né? Então ele falou, tem certas coisas que eu prefiro impor esse limite. Eu falei, cara, faz um certo sentido, mas eu não sei se eu faria. Achei muito... Eu não sei se eu faria, né? Eu não tenho filho, é difícil eu dizer, mas ele falou, eu tentei, eu puxei, a criança fica correndo, se eu não dou essa... Quando eu dei a palmada, ele parou, nunca mais fez, ele entendeu que é errado. Não é, e se explicasse isso para uma assistente social, ela entenderia. Entenderia. É coerente. Agora, é que nem eu tô te falando, são exemplos e exemplos. Isso é algo que eu compreendi, você compreendeu. Sim, é compreensível. sim. Ela pode falar, talvez existem maneiras melhores, não faça mais isso, não, faça de outro jeito. Isso. Agora, outra coisa... uma mãe continuar bebendo aquela quantidade alta de álcool, não dá, não tem como amamentar esse bebê, não tem como cuidar desse bebê, porque pode estar alcoolizada. Então, realmente não tem o que fazer. Com certeza. É bem diferente. E de família, o que mais que você trabalha nessa área que você faz, assim? Tem divisão de assets também, né? Ocorre muito? Ocorre a ponto... É bem interessante aqui. Como a gente não tem uma Constituição escrita, né? Na Inglaterra, são poucos países no mundo, né? Inglaterra, Israel, se não me engano, a Austrália tem só parte escrita. Mas, enfim, como a gente não tem, tudo se baseia na jurisprudência, né? Então, você vê a questão muito de justiça. Eu acho isso formidável. Então, eu já tive caso, por exemplo, que o cliente foi casado, a esposa morreu. Porque a esposa morreu, a casa foi quitada com mortgage. Ele ficou com a casa, ele casou de novo. 20 anos depois, ele se separa da mulher e fala, a casa é minha, você não tem direito. Eles tinham um filho. Porque eu fui casado antes, eu ganhei antes. E o juiz fala, não tem lógica. Ela passou a vida cuidando do seu filho, dentro da sua casa, morando ali. Vai vender sim e vai dividir. Então, Cada caso é um caso. Exato. Mas é interessante. Então, eu já sabia disso, mas só pra galera saber. Quer dizer que não tem uma Constituição na Inglaterra. Não tem um livro de regras. Escrita, não tem. Não. Vai ser o juiz ali, vai ser... Tem os estatutos, os precedentes, os atos do parlamento, os bills, né, que começam com o verde, depois vira o branco, quando tem o Royal Assent, né, que é quando o rei dá o carimbo. Apesar que o rei não manda muito, né? É mais o parlamento mesmo, mas sim. Tem isso. Aí tem um conglomerado de informações, né? Uns vêm do parlamento, outros já aconteceu, tal. E os casos antigos, que eles usam isso para ir julgando o que vai acontecendo. Exato. Eu acho que isso é interessante porque deixa tem um ponto positivo e negativo, na minha opinião. O negativo é porque quando você tem uma lista de regras, é fácil dizer o que é certo e errado
quando não é subjetivo. Mas essa é a parte tipo, negativa. Mas a parte positiva é que eu acho que o direito ele deve ser bem moderno e atual, porque o mundo muda e você não precisa, vamos fazer uma reforma do estatuto de não sei o quê. Não, você vai julgando de acordo com as novas mudanças. Eles têm ali né? uma regrinha que se chama Literal Rule, Golden Rule e Mischief Rule. Então, basicamente, o juiz pode decidir olhar para aquela jurisprudência, aquela ação que foi antes, que é parecido com o caso que está sendo atuado na corte, e dizer, eu vou interpretar literalmente o que está escrito. Ou ele pode usar a Golden Rule, falar, não, mas para aí, que eu acho que deveria trocar essa vírgula aqui por uma outra palavra. Ou a Mischief Rule, quando ele vai dizer, não, isso aqui está tudo, não estou de acordo, vamos reanalisar isso aqui. Então, eles têm essa ferramenta. Né? Mas, no final, a gente não tem essa coisa da Constituição que se torna uma coisa chata mesmo, ela não é escrita, e tem essas várias ferramentas que se tenta buscar para o lado da justiça. Um exemplo atual, a gente recém trocou de governo, né? A gente está com o Labour agora, né? Então, o governo anterior fez o quê? Um visto de esposa e esposo. O britânico, a pessoa com visto permanente, tinha que ganhar 18.600 por ano. Sim. Eles passaram para 29. A intenção era, depois de um ano, passar para 38. Sim. Entrou esse novo governo e disse, não, a gente vai congelar essa história de passar para os 38. Vamos manter os 29. E ainda continua, né, sendo julgado na corte, que eu acho que isso vai até a última corte, que é a Suprema Corte, quando vai se chegar ao ponto que vai se definir que talvez isso seja não correto ficar exigindo que o britânico, a pessoa com visto de permanência, para ter direito a casar e constituir família de acordo com os direitos humanos, que é um direito que você tem que estar ganhando tanto. Sim. Né? Então quer dizer que um cara que ele não trabalha e não quer ganhar dinheiro, ele não pode se casar, no caso. Não com um estrangeiro para dar o visto. Sim. Não tem como. Né? Tem salvos exceções, né? Pessoa aposentada com a pension do UK. Sim. Ou alguém que tem alguma disability recebe um benefício de disability, que antigamente era o Disability Benefit e hoje em dia é o Personal Independent Payment, o PIP. Então, essas pessoas elas estão isentas de ter que ganhar esse salário de 29 mil. Porém, eles checam os extratos de um ano para ver se a pessoa não está no overdraft, se não gasta demais e se o que ela ganha atende todas as contas e não vai precisar pedir mais benefício para sustentar o estrangeiro no país. Entendeu? É difícil dizer o que é certo e errado. A gente tem que seguir o que estão falando, né? E votar no partido que a gente acha que é melhor e aceitar as consequências depois. É o que está no nosso alcance. E você trabalha também na parte de direito do consumidor, por exemplo, porque eu sei que você trabalha bastante com casos de trabalho, né? De xenofobia, trabalhista, né? Consumidor, eu geralmente passo para minha colega Luana, que ela é ótima para isso. Legal. A Luana, ela é muito boa. Quem está me ouvindo, eu posso passar o contato. Que massa, muito bom. Né? Ela é muito boa com direito do consumidor. Mas eu faço bastante trabalhista, sim. Sim. Bastante. O que mais acontece quando esses casos trabalhistas? Tem muito caso de xenofobia, né? Tem caso de racismo, xenofobia, é muito interessante. E, geralmente, são clientes brasileiros que, às vezes, têm dificuldade, não sabe falar a língua, e aí um chefe se aproveita e acha que não vai acontecer nada. Só que aí tem todo um protocolo a seguir. A Inglaterra tem um órgão que se chama ACAS, que é um Advisory... Eu esqueci o que significa a sigla, mas é um órgão de leis trabalhistas. Então, a primeira coisa, quando a pessoa é empregada, né, ela deve procurar esse órgão, é um número gratuito, dizer o que está acontecendo. O problema é que muitos dos meus clientes não falam inglês, aí eles não têm o tradutor, então eles acabam precisando de você para orientar. E aí esse órgão vai orientar, vai ver se dá para estar ajudando, né? E aí, se não tiver mais como, eles dão um certificado. E esse certificado te dá o direito de entrar na corte. E aí que eu entro.
E aí na corte a gente entra, daí a gente vai lá atrás ver o quê? Jurisprudência. Teve algum caso anterior do qual meu cliente, uma outra pessoa sofreu xenofobia no trabalho e teve uma compensação? Ah, tem esse caso tal, que a gente tem como acessar isso, né? Então tá, então eu vou basear a minha petição e o meu caso nesse caso. Olha, eu quero uma compensação para o meu cliente de acordo com essa jurisprudência aqui. Entendi. Né? E aí você vai aplicar à corte e a corte vai definir. Mas acontece bastante, bastante. Eu conheço algumas pessoas que tiveram problemas assim, porque às vezes não é necessariamente, cara, você é brasileiro, não sei o quê, mas é assim, tá num trabalho e coloca só coisa chata pro cara fazer, aí não dá os projetos interessantes, aí alguém tem que fazer overtime, coloca sempre o cara lá pra fazer no final os Exato. shifts, os piores shifts, entendeu? Que é uma discriminação total, né? É, exatamente, não tá sendo condizente com o que poderia ser, né? Eu sou, Mas tem que ter provas, né? sim, Que eu falo sempre meus clientes, às vezes, ah, tá, faz aí o caso, doutor. Não é assim. Você tem que me apresentar as provas para eu poder apresentar, né? Porque só falar, e pode ser feito assim, a pessoa não manipular a prova, mas documentar, por exemplo, pô, meu patrão sempre fala alguma coisa. O cara pode deixar um celular gravando, pode tudo isso, né? pode. Eles aceitam. Eles aceitam. Eles aceitam. Interessante. Pode também ter print screen, mensagens, né? Entendi. Eu já tive cliente que foi discriminada, que ela era babá e era uma família muito bem de vida e eles tinham 5 babás que trocavam turnos. Cada uma fazia 8 horas para as crianças nunca ficarem sozinhas. E ela era a única brasileira, os outros eram ingleses e ela foi super discriminada. Por exemplo, quando saía de férias para levavam todas as babás, que tinha uma casa no outro país e tal, eles pagavam primeira classe para as inglesas e para ela uma econômica. Ah, aí é sacanagem. É. Aí é sacanagem. Exatamente. Então, isso tudo foi provado. Sim. Foi provado e teve compensação por discriminação. Né? A gente fez um acordo antes de chegar a ter audiência. Entendi. Eles falaram, ó, realmente, tô vendo que se for pra frente vocês vão ganhar. Exato. Aí É foi feito quase um que um acordo. intermediador, né? Geralmente, trabalhista sempre se faz acordo. Exatamente, Sim. o mediador. Mediador, Exatamente. mediador. Fez um acordo ali. Faz E um acordo e resolve. só pra eu entender aqui, vai. Em média, tipo assim, tem um range que as pessoas normalmente recebem de compensação de uma empresa se está sofrendo discriminação ou depende muito da discriminação, quanto tempo foi? Se você vai até no site, tem alguns sites que dizem um range, mas, por exemplo, o mais alto que se paga é quando você tem prova de psychiatric damages. Então, a gente fala em português, danificação psiquiátrica, Sim. né? Então, vamos dizer que a pessoa ficou com uma síndrome, um trauma. Síndrome né? do pânico, alguma coisa do tipo. Exatamente, comprovado através de psiquiatra do NHS, não pode ser privado, né? E a pessoa desenvolveu alguma coisa ali, né, devido ao que aconteceu. Aí o teto máximo é 401 mil libras. Caraca. Que vai muita depender do grana. trauma. Depender do trauma que foi desenvolvido. Mas existe sim uma espécie de tabela, né? Geralmente em torno de 50 mil, uma discriminação onde a pessoa estava trabalhando entre 3 a 5 anos. Entendi. Pô, até um dinheirinho ali que dá pra, né? Busquem seus direitos, né? Tem Porque seus direitos. não dá para sofrer calado, né? Sim, sim. A gente tem uma justiça aqui que dá para ser feita. Eu tava até falando com você que tem um aluno nosso do Turning Point que falou que teve talvez com um erro médico, algo errado no NHS ali, que ele não é trabalhista, mas é algo que pode ser recorrido também, né? Negligência médica é chato e demora. É o que mais demora. É coisa que vai levar 3, 4 anos até chegar numa definição final se há ali um direito de uma compensação ou algo assim. Sim. Eles se protegem muito com o sistema de saúde deles. É tudo documentadinho, tudo. Exato. É muito difícil de comprovar que aconteceu alguma coisa, né? Porque eles estão bem blindados, né? Exatamente. Acontece. Mas assim,
Conta pra gente aí alguns casos interessantes, assim, um caso interessante que você resolveu para o pessoal poder ver, não necessariamente de médico, em qualquer um desses tópicos que a gente abordou até agora, pra galera ter alguns exemplos do que você já fez e que você pode acabar ajudando eles, se for preciso. Eu acho que um caso de uma cliente minha que acabou virando muito minha amiga, eu gosto muito dela, uma guerreira. Ela teve um problema do qual o marido abusou, molestou a filha de 2 anos de idade. E foi uma briga. Eu acabei sofrendo com ela porque a justiça foi muito lerda. Então tinha aquela coisa de entrevistar a criança só tinha 2 anos, falava pouco, né? E aí tinha o psiquiatra da polícia e tal. Então, até a gente conseguir chegar no denominador no qual ele recebeu uma sentença, que eu não fiquei feliz, que foi só trabalho comunitário, e que ele não pode nunca mais ter acesso às filhas, levou 1 ano e meio. Nossa. Muito tempo, né? É. A justiça no Reino Unido é lerda? Para algumas coisas é bem lerda. Mas tudo depende de região também. Às vezes eu tenho um caso de família, que é uma guarda, que às vezes é consensual, compartilhada entre os pais. Aí numa região, com 1 mês está resolvido, noutra leva 6 meses. Depende Né? muito. Os Mas boros essa trabalham bem questão independentes, que é né? muito pesada, que nem dessa minha cliente que eu falei, que até vou mandar um beijo para ela sabe quem ela é, mas ela sofreu bastante. E além da filha de 2 anos ter sido molestada, ela estava grávida de 7 meses e ele bateu na lombar dela. E ela foi para o hospital porque ela não aguentava de dor. Nossa. Então, graças a Deus, as meninas hoje estão com 4 e 1 ano e meio, estão bem. E para a gente foi uma vitória, porque ele não tem direito, jamais, de ver, conhecer essas crianças. Nem às vezes que a corte dá um direito de mandar uma carta, 1 vez por ano, para o cônsul para perguntar como estão as filhas, nem isso ele tem. Mas no caso dela, é óbvio que foi um caso de sucesso, mas essa é a compensação que ela tem, né? As O cara não filhas tem que são pagar dela. dinheiro, nada. Não. Ela só é um saco, né? Porque ela brigou pra ter algo que é o básico. O básico, que é cuidar das filhas dela direito, né? Mas foi muito sofrimento, né? Muito sofrimento. E aquela incerteza, né? Se ele ia ter direito a ver as crianças. E o pavor de uma mãe, né? Aí, se a assistente social deixa ele chegar perto da minha filha, Sim. né? Porque a criança, ela foi verbalizando e verbalizando, e ela foi falando o que o papai fazia com ela. Então, é uma coisa horrível. Horrível, entendeu? Então, pra gente foi um sucesso isso. Então, existe, isso é muito comum acontecer, tá? Eu tô com outro caso assim agora também, no qual uma criança, um bebê de 9 meses foi molestado. Nossa. Né? Esse a justiça já foi mais rápida porque a pessoa está presa sem direito a sair. Mas depende. Eu acho a justiça às vezes meio lerda assim. Isso. Pra finalizar aqui, pra chegar no final, eu quero entender uma coisa. O quão relacionado tá tudo isso que você faz com a imigração? O cara que não tá documentado aqui, ele perde todos esses direitos ou não? O cara que tá ilegal, o casal ilegal e, sei lá, alguém faz algum tipo de violência, sei lá, vê o celular, qualquer coisa. Essa pessoa está protegida pela lei ou não? Como funciona isso? Depende, por exemplo, vamos dizer que é um casal ilegal. Namorado bateu na namorada. A polícia vai proteger aquela pessoa para não ser mais agredida. Ela não está interessado na questão migratória dela. Entendi. São órgãos diferentes, né? Então, vai depender muito. Mas existe a questão de legalização também, que muita gente não sabe. Por exemplo, os pais estão ilegais e tem uma criança aqui. Depois de um tempo, essa criança tem direito a um visto e passa para os pais, se nunca tiver saído do país. Assim como existe uma outra lei que os pais vieram com a criança, ficaram os 13 legais, e essa criança veio com 7, agora está com 14. Ela passou metade da vida dela aqui. Também tem direito a um visto e passar para os pais. Então, existem formas,
né? Não tá perdido, pessoal. Não tá perdido. Não, Tem como recuperar. E eu perguntei pra você, porque às vezes tem muita gente que o cara tá sem documento, a mulher tá sem documento, e tá sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, e obviamente fica com medo de ir atrás da polícia, né? Claro, mas pode ir. A polícia não vai chamar a imigração. Sim. A polícia vai se preocupar com o bem-estar da pessoa. A Mas pessoa está segura. eu acredito que nesse caso o único que talvez não se encaixaria seria o direito do trabalho, né? Porque você, se o cara tá ilegal, não pode trabalhar, mas tá trabalhando, aí não tem como. Ó, cadê os meus direitos? Aí não tem como, exatamente. Eu acho que esse aí seria um assunto mais... A não ser que seja o caso daquelas pessoas que às vezes acontece, vêm com uma proposta de trabalho e jogam dentro de uma casa, escravizam, fazem trabalhar numa fazenda. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí cabe caso. até um pedido de asilo. Sério? Bom assunto para perguntar, cara. Asilo, você trabalha com isso? Eu trabalho, eu tenho que é um barista maravilhoso, o Mohamed, ele é muito especialista nisso. Porque teve assim, ó, vou jogar real aqui, jogar na missa e você vai saber do que eu tô falando. Teve uma leva de brasileiros que vieram para cá nesse tempo aí, que chegaram aqui aplicando para asilo e usando desculpas, né? Parece que já de aplicar já ganham uma carteirinha, um negócio. Como é que funciona isso aí? É o que as pessoas não entendem, né? É uma inocência, de novo, que eu digo, né? Então, para a gente esclarecer. Quando você aplica um asilo, né? Você vai aplicar o asilo, você tem direito de aplicar, você vai dar a desculpa que você quiser. E com isso, eles vão lhe dar uma carteirinha para lhe controlar. Para você não sair do país, não fugir, não se esconder. Só que isso não é um visto. E nem uma garantia de um asilo. A verdade é que 3% de todos os casos de asilos que são concedidos. Porque é muito difícil. Então, uma vez que eles te dão essa carteirinha, depois de mais ou menos 1 ano que eles vão marcar a sua entrevista real para ver se você tem direito àquele asilo ou não. Se eles acharem que você tem, aí eles te dão até um direito a trabalhar. Mas isso não é garantido. E por que acontece com brasileiro? Então, esse ano com a carteirinha não pode nem trabalhar. Não. Brasileiro é muito difícil por quê? A gente está falando de países como... Vamos pegar uma Uganda, uma Ruanda, ou países que têm guerra civil constantemente. A Síria, ou uma Etiópia, que as meninas fogem para cá porque eles têm mania de mutilar, né, as genitais das meninas com 13 anos. Então, isso a gente está falando de um motivo de asilo. Ou um árabe que é gay, que lá é condenação de morte. Isso sim. Mas o brasileiro, o que o oficial de imigração sempre vai dizer? O país de vocês é enorme, tem vários estados, se muda para outro. Não tem o porquê, né? Então, realmente, é muito difícil. Por isso que a dica que eu quero dar aqui para o pessoal, às vezes diz, eu falei com fulano é advogado. Primeiro, checa se é advogado. E segundo, não é fácil assim. Não se iluda. Porque eu acho que o asilo é só quando você não consegue resolver o seu problema, porque o governo meio que é contra, não sei. Porque se, eu tô sendo perseguido, tá, mas isso é trabalho da polícia do Brasil, não é, o asilo em si. Exatamente isso. Eu tenho um cliente que ele era agente penitenciário e ele estava sendo perseguido pelo PCC. Ele se mudou para vários estados e não adiantou. Então, esse é um caso forte. Entendi. Ele já provou. Tentei de tudo aqui dentro. Com não consegui. De jornais, tudo provadíssimo. Sim. Então, nesse caso, sim, mas são coisas raras. Apanhei do marido, estou correndo risco de vida. Muda para outro estado? O Brasil é enorme. Né? É o que eles vão alegar. Sim. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. O cara me disse que conseguiu. Aí, às vezes, você vê, coitada, a pessoa inocente, diz, tô até com a carteirinha. Não, você não tá com visto. Você está sendo controlado, vigiado, é diferente. Sim. Daqui a 1 ano, você vai ter uma entrevista para ver se vão te dar. Né? É bem, bem diferente mesmo. Fica a dica. Fica a dica aí. Galera, essa foi a Karina. Participou aqui de mais um episódio. Tô na área, contou um pouco da sua história, muitos casos do que ela faz. Precisar de alguma coisa,
de tudo que ela aborda aqui, entre em contato com ela, uma mulher inteligentíssima, muito profissional. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que tudo que você faz deve ser feito com muita excelência, porque você é uma pessoa muito ponta firme, nota 10. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Prazer é meu estar participando aqui e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Entre em contato. Se precisarem, sempre tem um perrenguinho ou você ou alguma pessoa que você conhece. Agora, pelo menos, você já sabe quem pode te ajudar. E então, esse foi mais um episódio do Tô na Área. Se você quiser participar, preenche o formulário aqui embaixo que a gente vai analisar e quem sabe um dia você não está contando essa história aqui nessa mesa. Nos vemos no episódio da semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.